Será que essa presença, essa consciência que parece assistir à sua própria mente, é apenas um produto do cérebro, uma ilusão criada pela complexidade das conexões neurais? Ou será ela a própria essência de tudo o que existe? Vivemos acreditando que somos o corpo, o nome, a história, mas se somos apenas isso, quem é o observador por trás dos pensamentos? Quem é aquele que sabe que está pensando? A ciência e a espiritualidade se encontram, mesmo que em linguagens diferentes, diante desse mesmo mistério. O que é a consciência? E mais profundamente, quem é que está consciente? Desde o momento em que nascemos, somos condicionados a acreditar que somos uma identidade fixa, um nome, um gênero, uma história, um conjunto de memórias. Mas tudo isso é apenas um reflexo, uma narrativa que o cérebro constrói para dar sentido ao mundo. A neurociência moderna mostra que o eu é um fenômeno emergente. Os pensamentos surgem de diferentes áreas do cérebro, integrados por regiões como o córtex pré-frontal, que cria a sensação de uma história coesa. Mas essa história é apenas isso, uma história. Um padrão de atividade elétrica que nos dá a impressão de sermos alguém separado do resto. Quando Alan Watts dizia o ego é uma convenção social, como um nome, uma etiqueta, não é a sua verdadeira natureza, ele apontava justamente para essa ficção que chamamos de eu. E ainda assim, há algo que percebe a ficção. Um espaço silencioso, inatingível, onde tudo aparece e desaparece. Esse espaço é a consciência. Krishnamurti dizia, o observador é o observado. Quando entendemos isso, a barreira entre o eu e o mundo começa a se dissolver. O cérebro cria a ilusão de separação, mas a consciência é o pano de fundo no qual toda essa ilusão acontece. A física clássica via o universo como uma máquina. Tudo era matéria em movimento. Mas então veio a física quântica e com ela a confusão. No nível subatômico, as partículas não são coisas, são probabilidades. São possibilidades que só se manifestam quando observadas. O experimento da dupla fenda revelou algo desconcertante. A simples observação altera o resultado, como se o ato de estar consciente mudasse o comportamento da matéria. Será que isso significa que a consciência cria a realidade? Ou apenas que há uma interconexão profunda entre o observador e o observado? O físico Max Planck, considerado o pai da teoria quântica, disse certa vez: eu considero a consciência como fundamental. A matéria deriva da consciência. A neurociência, por sua vez, tenta mapear essa consciência em padrões de atividade neural. Mas quanto mais avança, mais percebe que não há um centro da consciência no cérebro. Não há uma região que diga, aqui está o eu. O cérebro é como uma orquestra sem maestro, e ainda assim há harmonia. Algo integra a experiência, algo percebe o conjunto. Mas o que é esse algo? A ciência descreve os correlatos neurais da consciência, mas não explica a experiência em si. Podemos identificar quais áreas do cérebro se ativam quando sentimos amor, medo ou alegria, mas nenhuma imagem cerebral explica o que é o sentimento. A experiência subjetiva, o que filósofos chamam de qualia, permanece um mistério.
O filósofo David Chalmers chamou isso de o problema difícil da consciência. Como o cérebro físico gera a experiência imaterial de estar consciente? Talvez ele não gere. Talvez a consciência não surja da matéria. Talvez a matéria surja dentro da consciência. Imagine que a consciência não seja um subproduto do cérebro, mas o campo fundamental de onde o cérebro e tudo mais emerge. Essa é a visão do chamado panpsiquismo, a ideia de que a consciência é um aspecto intrínseco do universo, não como algo que alguém tem, mas como algo que é. Como dizia o físico Erwin Schrödinger, criador da equação que leva seu nome. A consciência é singular. Não há multiplicidade de consciências. A consciência é uma só. Tudo o que existe seria uma expressão dessa única consciência se experienciando de diferentes formas. Da mesma forma que o oceano se expressa em milhões de ondas, cada ser seria uma manifestação única dessa consciência universal. E é exatamente isso que mestres espirituais como Eckhart Tolle apontam quando dizem que o despertar espiritual é o momento em que percebemos que não somos a forma, mas a própria presença que observa a forma. Você não é o pensamento que passa, você é o espaço silencioso no qual ele surge. Você não é o corpo que envelhece. Você é o campo de percepção que o percebe. Você não é a história que conta sobre si mesmo. Você é o silêncio que a ouve. O eu depende do tempo para existir. Ele é a continuidade psicológica criada pela memória, o passado e pela projeção, o futuro. Mas o agora, o presente, é o único momento onde a vida realmente acontece. E a consciência é sempre agora. Quando você olha profundamente, o eu é apenas uma ideia sustentada pelo pensamento. Sem pensamento, o eu desaparece, mas a consciência permanece. É por isso que mestres como Krishnamurti insistiam que o autoconhecimento não é um acúmulo, mas uma percepção instante a instante. Não é saber mais sobre si, é ver o que você é quando o pensamento se aquieta. A mente teme esse silêncio porque nele ela não encontra o eu para sustentar. Mas é nesse silêncio que a verdade se revela. Alan Watts dizia: tentar definir-se é como tentar morder os próprios dentes. O eu é uma miragem, um reflexo na superfície da consciência, e quando a mente tenta encontrar o que é, ela se dissolve no próprio campo onde surge. Se a consciência é o fundamento de tudo, então não está dentro de você. Você está dentro dela. O corpo, a mente, os pensamentos, as sensações, tudo acontece dentro do campo da consciência. Mas a própria consciência não acontece dentro de nada. Ela é o espaço onde o universo acontece. Quando você olha para o céu e vê as estrelas, a luz que viajou milhões de anos chega aos seus olhos e o cérebro traduz isso em percepção. Mas o ato de perceber é um mistério absoluto. Nenhuma fórmula explica o fato de que algo, em algum lugar, está consciente da existência. Essa consciência que percebe o universo é o próprio universo se percebendo. Alguns cientistas começam a aceitar que talvez a consciência não seja algo que possamos localizar, mas algo que devemos reconhecer como elemento primário da realidade. Roger Penrose e Stuart Hameroff, por exemplo, sugerem que os microtúbulos no interior dos neurônios podem abrigar processos quânticos, o que implicaria que a consciência é um fenômeno fundamental, não emergente.
E ainda que essas teorias sejam controversas, elas abrem uma porta para o diálogo entre ciência e espiritualidade. Talvez o que os místicos chamam de espírito ou consciência universal seja o mesmo fenômeno que a física tenta descrever de outra forma. O universo não é um mecanismo sem vida, é um campo vivo de possibilidades, consciente de si mesmo. O despertar espiritual não é tornar-se algo novo, é perceber o que você sempre foi. Quando o ego se dissolve, o mundo não desaparece. O que desaparece é a sensação de separação. Você não é mais uma gota isolada tentando sobreviver ao oceano. Você é o oceano se reconhecendo em forma de gota. Essa realização muda tudo, não apenas intelectualmente, mas existencialmente. O sofrimento perde o poder que tinha, porque você vê que ele pertence à história do eu, não à consciência que observa. A mente pode criar 1000 ilusões, mas nenhuma delas toca o que você é. E nesse ponto percebemos, a verdadeira ilusão nunca foi a consciência. A verdadeira ilusão é acreditar que há algo fora dela. A consciência não precisa ser entendida, ela precisa ser percebida. Você pode sentir agora mesmo. Feche os olhos, respire, perceba o que está além do pensamento. Antes mesmo de surgir a ideia, eu estou consciente, a consciência já está aqui. Essa é a presença que nunca nasceu e nunca morrerá. O corpo muda, as emoções mudam, os pensamentos passam, mas algo permanece. Essa presença silenciosa é o que você realmente é. E é aí que todas as tradições espirituais se encontram, no silêncio. Eckhart Tolle chama de o agora. Krishnamurti chamava de percepção pura. O Zen chama de mente de principiante. Os físicos chamariam talvez de campo unificado. Mas todos apontam para a mesma coisa, um estado de consciência que está além da ilusão do eu, além do tempo, além do pensamento. Então, afinal, a consciência é uma ilusão? A resposta depende de quem faz a pergunta. Se é o eu perguntando, sim. Para o ego, a consciência é incompreensível, parece uma ilusão. Mas quando o eu se cala, o que resta é apenas consciência. E o que é real não pode ser uma ilusão. A consciência é o palco onde todas as ilusões acontecem. Ela é o espaço onde o sonho da realidade se desenrola. Sem ela, não haveria sequer a pergunta. Portanto, não é a consciência que é a ilusão. A ilusão é acreditar que ela está limitada ao corpo, à mente, à história. Você é a própria presença que percebe o universo, o eterno testemunho que nunca foi tocado pelo tempo. E quando você desperta para isso, algo muda para sempre. A busca termina e começa uma nova forma de ver. Não mais eu e o mundo, mas apenas a consciência, se experienciando em forma de vida. Se esse vídeo tocou algo em você, permita-se ficar alguns instantes em silêncio. Observe a respiração. Sinta a presença viva do agora e perceba, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer sensação, você já é. Não há nada a alcançar. Você já é a própria consciência observando o infinito. Escreva nos comentários o que esse tema despertou em você. Curte, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, a verdadeira jornada não é para fora, é para dentro, até o próximo mergulho no além da consciência.